prevendo-se o cabimento do recurso extraordinário, geralmente inerente ao processo subjetivo, no processo objetivo. Mas podemos, presidente, desprezar as balizas que qualificam a atuação e delimitam a atuação em sede extraordinária, por estarmos a nos defrontar com o processo objetivo? Não. E diria que, no caso, o cabimento do extraordinário é mais excepcional, em se tratando de processo objetivo, do que a adequação no processo subjetivo. A decisão, presidente, e lamento que toda essa discussão ocorra a partir de um móvel precário e efêmero, como é a medida provisória, né? A decisão foi prolatada. Mas essa não é efêmera, essa é aquelas que estão convertidas. Não estão convertidas, mas estão... São leis. Pois é, como ocorrem as coisas no Brasil. Essa é definitiva, advogado. Para se avançar, se teve que transigir aí e quase colar aquelas medidas provisórias ainda dependentes de apreciação, né? O caráter, sob o ângulo da vigência, indeterminado. Mas, continuando, presidente, nós estamos aqui a julgar um recurso extraordinário e todo recurso é uma crítica. Daí exigir-se, e a exigência é constitucional, que a decisão impugnada tenha fundamentação e que sejam apresentadas também razões. Indaga-se o que, trazido de forma tão inteligente pelo ministro relator, foi objeto de debate e decisão prévios perante a Corte de Origem, o que, trazido de forma tão inteligente pelo relator, compõe o recurso extraordinário interposto? Não compõe, ministro, porque é superveniente. Não poderia. Paranormal. Vamos até que ver depois. O acordo de 99. Aprecio, presidente, o erro. Eu como vencido na ADIM 2, acho que não... Não pode falar mais. Aprecio Mais fantasmas no ar. o erro da decisão proferida, considerada a normatividade da época. Considerado que se contém nessa mesma decisão as balizas, portanto, objetivas e subjetivas do acórdão proferido. Não posso agora, em sede extraordinária, após conhecer do extraordinário, tendo em conta a competência do município para legislar sobre certa matéria, e adentrar o tema de fundo, e esse tema de fundo está balizado pelo acordo e pelo recurso interposto, não posso agora, sob pena de contrariar a concepção que faço do processo, por maior que seja aí o aspecto prático, visando solucionar problemas futuros, que venham esses problemas ao Supremo no controle subjetivo, não posso agora julgar em sede extraordinária pela vez primeira uma matéria, porque estaria a adotar uma posição até mesmo incongruente, já que o conhecimento do recurso extraordinário pressupõe cotejo, o cotejo do que decidido com o dispositivo que se aponta como vulnerado. Daí a necessidade de ter-se o debate e a decisão prévios. Limito-me, presidente, portanto, a apreciar a questão sob o ângulo da exigência da lei municipal para ter-se a expedição da licença de aquele que deseje construir, ingressando no mercado, né, apresentar para esse licenciamento um seguro,
que poderia ser até uma carta de fiança. Ministro, me permita uma parte? Pois não. Veja, o Tribunal de Justiça, o acórdão recorrido condiciona a constitucionalidade, a eficácia, a existência do seguro obrigatório posto na lei federal. Não, ministro. Não, ministro. Eu percebi de outra forma, pela leitura que eu fiz. Apontou-se num reforço de argumentação que haveria até mesmo uma legislação federal prevendo seguro no âmbito da construção civil. Mas o forte, em termos de fundamento do acordo, é a circunstância de um município, a Câmara Municipal, ter ficado no âmbito da sua autonomia. Não, ministro, veja o voto do eminente desembargador Quental. O Quental parece que faz essa análise. E até ele disse, se não existisse, seria inconstitucional a lei municipal. Ele diz assim. Aí nós já partimos para a capacidade intuitiva para o julgamento implícito. Né? A verdade é que a lei complementar número 3598, o decreto que a regulamentou, não criaram, nem regularam seguro algum. Cuidam apenas da concessão de licenciamento de obras de construção de unidades multifamiliares ou comerciais, inclusive shopping center, estipulando como requisito de tal concessão, assim como da renovação da licença, a prévia apresentação pelo construtor de apólice de seguro garantia da conclusão da obra, visando a cobrir os adquirentes de unidades na planta do risco do não cumprimento da obrigação do construtor de construir a obra nos termos contratados. E continua Sua Excelência. O seguro garantia de conclusão da obra foi instituído pelo Decreto-Lei 73, de 21 de novembro de 66, cujo artigo 20 inclui, entre os chamados seguros obrigatórios, o seguro de garantia do cumprimento das obrigações do incorporador e construtor de imóveis, letra E, e regulamentado pelo Decreto 61.867, de 67, artigos 19 e 21. Sujeita-se, como qualquer seguro, à disciplina normativa do capítulo 14 do título 5º, livro 3º do Código Civil, e disposições pertinentes do Decreto 73/66, não sendo verdadeira, portanto, a afirmação das representantes de que as normas impugnadas na representação teriam criado e regulamentado aquele seguro. Nada dispõe elas, com efeito sobre a disciplina jurídica de tal contrato, seus requisitos intrínsecos e formalidades extrínsecas, direitos e obrigações recíprocas, etc. E vem nesta linha. E depois conclui, tampouco se podem considerar normas sobre seguro as regras que estabelecem os detalhes da cobertura exigida e as que combinam sanções ao construtor para o caso de não satisfação da exigência do seguro. E conclui, nem é certo que esteja em tais normas o fundamento da obrigatoriedade do seguro de garantia, já instituído com esse caráter no Decreto-Lei 73. Julgou e nós estamos de pleno acordo. Estamos de acordo. Com a decisão na data em que ela foi proferida. Na data em que foi proferida. Aí há duas soluções. Ou a do ministro Joaquim Barbosa. Não, as duas alternativas do ministro inconstitucional superveniente. A primeira alternativa. A primeira alternativa ou esta. É inconstitucional. Ministro presidente, para encerrar meu voto, né, assento também que a problemática da inviabilidade de se acionar a lei municipal resolve-se em campo diverso, que não é o campo em si da inconstitucionalidade. E a inconstitucionalidade, como proposta pelo ministro relator, balizada e submetida até a uma condição, ou seja, a medida provisória vir a ser transformada em lei. Entendo que, se por acaso, não existe hoje mais no mundo jurídico seguro, essa espécie de seguro, né? Nós não temos. Pois é, o Instituto continua existindo. Obrigatoriedade. Pode torná-lo obrigatório. Obrigatoriedade. Então, a obrigatoriedade aí, presidente, ela está ligada ao licenciamento. Licenciamento que é operado, né,
No nível da autonomia do município. A nível da autonomia do município. Tornar obrigatório um seguro, somente a lei federal pode fazer. Acho que a lei pode instituir o seguro, o Instituto do Seguro. Por isso, e considerando ainda, presidente, que a medida provisória referida, ela foi editada para viger por período determinado, a regência pretérita, e que sempre sustentei neste plenário a caducidade mediante a passagem do tempo sem a conversão, eu peço vênia ao nobre ministro relator para desprover o recurso extraordinário. Conhece, nega provimento. Nega provimento. Conhece, nega provimento. O tribunal conhece perfeitamente... Está ansiado, né? O tribunal conhece perfeitamente a capacidade do nosso eminente ministro Celso de Mello. Em face disso, nós vamos interromper a sessão e continuaremos subsequentemente. Assim? Assim é o salário. Isso não é vertical, não? Não, horizontal, não é? Portanto, suspensa a sessão, teremos a continuidade desse julgamento logo após o intervalo. Vamos, portanto, conferir quais os processos julgados nesta primeira parte desta sessão deste dia 17 de junho de 2004. Começando com o primeiro processo, ou melhor, o primeiro pregão, que foi a questão de ordem na ação civil originária 453, relator ministro Marco Aurélio, as partes Estado do Paraná versus União, e sendo que neste caso o pregão foi suspenso, voltando logo após o julgamento seguinte, que tratou-se, no caso, dos embargos declaratórios no habeas corpus 83.157. No caso aqui, relator ministro Marco Aurélio, as partes Valdir Agostinho Piran versus STJ. Resumo desse processo, trata-se da questão de lavagem de dinheiro e narcotráfico e formação de quadrilha, isto em habeas corpus que havia sido apresentado e julgado aqui no Supremo Tribunal Federal. Na origem, o paciente, que se trata justamente de Valdir Agostinho Piran, ele faria parte de organização criminosa capitaneada por João Arcanjo Ribeiro, conhecido também como Comendador. O habeas corpus original, portanto, tinha o objetivo de prisão preventiva sob argumento da improcedência dos fundamentos. Como dissemos, tratava-se na origem de crime contra o sistema financeiro, sendo que ele teria atuado como se fosse financeira, emprestando dinheiro. O devedor foi ameaçado de morte em 1997. Houve denúncia formalizada em 2002, prisão preventiva para garantia de ordem pública e viabilização da persecução criminal. Houve denúncias de lavagem de dinheiro, de narcotráfico, formação de quadrilha e, como consta dos autos, uma das testemunhas teria sido assassinada, assim como outros assassinados, dito de maneira bastante resumida em relação a este processo, inclusive com depoimento que foi apresentado na CPI da Assembleia Legislativa, que apurava o crime do narcotráfico, no caso do Rio de Janeiro, a CPI do narcotráfico. Todo esse envolvimento em relação a este processo, o tribunal, por unanimidade na ocasião, indeferiu habeas corpus. E houve o embargo dessa decisão, justamente, que foi julgada hoje, direto para a decisão no caso. Foram rejeitados os embargos, repetindo, trata-se aqui de embargos declaratórios no habeas corpus 83.157. E aí sim, nós tivemos o retorno ao primeiro processo que foi apregoado. Aqui, novamente, vamos verificar que trata-se da questão de ordem na ação civil originária 453, o relator ministro Marco Aurélio, Estado do Paraná versus da União. Neste caso, trata-se de uma ação civil originária que foi apresentada pelo Estado do Paraná contra a União Federal com a finalidade de indenização pelo Estado do Paraná de todos os valores gastos na construção da estrada de ferro central do Paraná, em trecho de quase 330 quilômetros entre os municípios de Apucarana e Ponta Grossa. O ministro Elmar Galvão, agora aposentado, relator original da ação, proferiu voto pela improcedência da ação. A matéria envolve divergências entre o Estado do Paraná e a União sobre documentação em que se fundamenta a parceria para a construção da obra, o tipo de obrigação efetivamente assumida pela União em relação à construção e os cálculos sobre o que seria de fato devido pela União em função do convênio firmado entre as duas partes. O Estado alega que o ressarcimento por parte da União seria ilimitado. O relator considerou que o convênio firmado em 1971 é o documento a ser considerado, pois foi rescindido o anterior, que foi de 1968, isso na consideração do relator original, o ministro Elmar Galvão.
ao não mencioná-lo, portanto, tendo regulado o mesmo assunto. O julgamento foi adiado por pedidos sucessivos de vista. O último foi formulado pelo ministro Marco Aurélio em 1º de outubro do ano passado, sendo que hoje foi julgada uma questão de ordem em relação a este processo. Nesse sentido, o tribunal considerou a matéria como preclusa em relação à questão de ordem, mas o julgamento, portanto, ele continua ainda com relação ao mérito. Vale lembrar que esse julgamento envolve grandes quantias referentes a essa indenização, havendo, por isso, justamente essa sucessão de pedidos em função até das questões complexas que foram apresentadas. Já foram apresentados votos anteriores e, portanto, desconsiderada essa questão de ordem que estava em julgamento hoje, o julgamento ele ainda continua, existe a expectativa, portanto, agora para apresentação, no caso do voto vista do ministro Marco Aurélio e a continuidade do julgamento, possivelmente, talvez até um encerramento desta ação civil originária número 453, Estado do Paraná versus União. O processo seguinte foi a questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade 2982. Relator ministro Gilmar Mendes, e que no caso aqui apresentou uma retificação de voto em julgamento que já havia acontecido. No caso aqui, as partes, a Procuradoria-Geral da República versus a Assembleia Legislativa do Ceará. Aqui trata-se de regimento de custas, fixação de taxa judiciária, aqui resumidamente questionados os artigos 22 e 28 da Lei 12.381, de 9 de dezembro de 94 do Estado do Ceará. Esta lei instituiu o regimento de custas do Estado do Ceará. A decisão aqui, após a retificação, apenas lembrando que no dia 9 de junho, portanto, já há poucas semanas aqui precedendo, portanto, esta sessão, o tribunal, por unanimidade, julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade dos artigos 22 e 28 da referida lei, que justamente instituiu o regimento de custas daquele Estado. Isso nos termos do voto do relator. Hoje, o relator trouxe uma questão de ordem para uma ligeira retificação no voto, e assim permaneceu a inconstitucionalidade desses artigos 22 e 28, bem como expressões contidas em outros artigos da lei impugnada, mediante a questão de ordem que foi apresentada pelo relator. E, na sequência, se passou para o 4º processo em julgamento, que foi o recurso extraordinário 390.458. Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIRJAN, versus Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Aqui no caso, trata-se de exigência de apólice de seguro para término de obras de construção civil no Rio de Janeiro, que foi determinado através de uma lei da Câmara Municipal do Rio. Houve a sustentação oral do advogado Carlos Roberto Siqueira Castro, pela recorrente, Firjan, e do Dr. Sérgio Antônio Ferrari Filho, no caso, pela recorrida, aqui no caso, aqui a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Como podemos perceber, o processo, a votação, logo em seguida tivemos a votação do ministro Carlos Veloso, relator, os votos acompanhados de diversos debates com relação às questões que envolvem este processo, e não tivemos ainda a decisão, teremos ainda o voto do ministro Celso de Mello, que deve acontecer logo após este intervalo determinado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós vamos agora para um rápido intervalo aqui no Justiça em Ação também, e logo em seguida voltaremos para continuarmos acompanhando a segunda parte desta sessão plenária deste dia 16 de junho de 2004. Continue na TV Justiça. Estamos de volta com Justiça em Ação para continuarmos acompanhando esta sessão plenária deste dia 17 de junho de 2004. Direto ao plenário do STF. Senhor presidente, não desconheço que o recurso extraordinário apenas deve ser apreciado nos estritos limites temáticos em que a controvérsia constitucional for examinada pelo Tribunal AQUO, sem possibilidade de aplicação do princípio iura novit curia,
ainda que se cuide de discussão em torno de direito constitucional superveniente, como tem reconhecido esta Corte em diversos julgados. RTJ tal, o RE 99.978, embargos de declaração, ministro Passarinho, que diz que no exame do RE, no Supremo, não é aplicável o princípio iura novit curia. Isso significa, portanto, que a atividade jurisdicional desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário apresenta-se essencialmente limitada pela matéria constitucional, desde que esta, além de suscitada nas razões recursais deduzidas pela parte recorrente, tenha sido efetivamente pré-questionada, debatida, portanto, de modo expresso pelo acórdão recorrido. Somente os temas de direito constitucional versados no acórdão impugnado e igualmente veiculados no recurso extraordinário interposto revelar-se-ão suscetíveis de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento, no entanto, consoante adverte Ada Peregrino e Grinover, verbis não poderá exceder os limites da devolução, apreciando questões não ventiladas na decisão recorrida. No entanto, senhor presidente, embora reconheça que essa seja a orientação jurisprudencial que tem prevalecido nesta Corte, tenho para mim, tal como bem ressaltado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, que o exame do presente recurso extraordinário deve ajustar-se às premissas e às exigências próprias e inerentes ao processo objetivo de fiscalização normativa abstrata, que possui perfil e fisionomia próprios e especiais, que o distinguem do processo comum de índole meramente subjetiva, a permitir, ainda que em caráter excepcional, a aplicação do princípio iura novit curia, tal como preconizado no douto voto proferido pelo eminente ministro relator, ministro Carlos Veloso. Entendo, senhor presidente, que se revela correta a solução preconizada pelo eminente ministro Carlos Veloso. Não há dúvida que não era inconstitucional a Lei Complementar 35, de 3 de março de 1998, editada pelo município do Rio de Janeiro, com a finalidade de condicionar o licenciamento de obras, de projetos de construção de unidades multifamiliares ou comerciais, à prévia apresentação pelo construtor de apólice de seguro, garantia da conclusão da obra. E tal como o eminente ministro Carlos Veloso ressaltou em seu douto voto, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi muito claro ao estabelecer que a lei complementar municipal em causa e o decreto que a regulamentou não dispuseram sobre seguro. Não houve, na verdade, disciplinação normativa do tema. Ambos os diplomas, tanto o diploma legislativo de um lado como o ato regulamentar de outro, verbis, cuidam apenas, como já bem ressaltou o eminente ministro relator, cuidam apenas da concessão de licenciamento de obras de construção de unidades multifamiliares ou comerciais, inclusive shopping centers, estipulando como requisito de tal concessão, bem assim da renovação da licença, a prévia apresentação pelo construtor de apólice de seguro garantia da conclusão da obra, visando a cobrir os adquirentes de unidades na planta do risco do não cumprimento da obrigação do construtor de concluir a obra nos termos contratados. Não há dúvida que não assiste ao município o poder de legislar sobre seguros. Essa é matéria posta sob domínio normativo exclusivo, sob privativa competência legislativa da União Federal. Somente a União Federal e apenas a União Federal compete legislar sobre seguros.
E a lei municipal em questão, na verdade, não o fez. Ela não veiculou prescrição de caráter inovador, de modo inaugural, dispondo sobre essa matéria, mas, ao contrário, limitou-se a erigir a apresentação do seguro em questão como requisito à obtenção da licença, do licenciamento de obras de projeto de construção das unidades referidas na lei complementar em questão. E, tal como aqui foi ressaltado pelo eminente ministro Carlos Veloso, havia uma legislação nacional editada pela União Federal, com suporte no Decreto-Lei 73 de 66, que incluiu, com a nota da compulsoriedade, os seguros de garantia do cumprimento das obrigações do incorporador e construtor de imóveis. No entanto, sobreveio medida provisória, que derrogou no ponto a linha E do artigo 20 desse decreto-lei. E essa medida provisória ainda não foi apreciada pelo Congresso Nacional, mas, por efeito da emenda constitucional 32, está aguardando a manifestação congressual. Isso significa que se registrou na hipótese, uma situação de ineficácia superveniente da legislação municipal, ora questionada, a partir da edição da medida provisória em causa. E essa ineficácia superveniente, é claro, inibirá a produção de efeitos jurídicos e consequências jurídicas por parte da legislação municipal em referência, até que a União Federal, a partir de uma opção política, restabeleça a compulsoriedade do seguro de garantia do cumprimento das obrigações do incorporador e do construtor de imóveis. É evidente que esse instituto existe, mas qualificado pela nota da consensualidade. Nada impede que as partes querendo celebrem esse seguro. Apenas a nota da sua compulsoriedade é que foi afastada. E é claro que, a partir do advento da medida provisória, cessou de pleno direito a eficácia do diploma legislativo municipal. A solução preconizada pelo eminente ministro relator parece-me que, de um lado, revela-se fiel aos objetivos maiores perseguidos pelo processo objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, na medida em que impede situações de litigiosidade que certamente surgiriam no debate em torno dessa questão. Não seria socialmente conveniente, que, ainda que pela via do controle incidental, fossem instaurados processos de índole meramente subjetiva para discutir determinadas relações jurídicas, e, de outro lado, estabelece um marco objetivo e muito claro, de tal modo que, se a União Federal restabelecer a eficácia até agora suspensa da norma legal em questão, em virtude da superveniência da medida provisória, mas se, apreciando a medida provisória, ou apreciando e aprovando o projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, deliberar restabelecer
o caráter compulsório do seguro de garantia do cumprimento das obrigações do incorporador e do construtor de imóveis, então é evidente que se preservará a integridade da lei complementar municipal em questão e também do decreto municipal que a regulamentou. Assim, senhor presidente, com essas considerações, peço vênia para acompanhar o douto voto do eminente ministro relator. Ministro pertence? Senhor presidente, creio a essa altura se pode dar por certo que é um ponto de consenso. A constitucionalidade originária da lei municipal questionada, afastando-se assim dos fundamentos versados na primitiva representação de inconstitucionalidade, o argumento de que teria havido usurpação da competência da União para legislar sobre o seguro. Já se demonstrou exaustivamente que não se trata de disciplinar o Instituto do Seguro, nem de torná-lo obrigatório. A obrigatoriedade provinha de lei federal, a partir do Decreto-Lei 73, né? 73. De tal modo que a legislação local impugnada tem, ao contrário, sentido de exigir para o licenciamento de obras cujos requisitos a lei municipal incumbe regular, algo cuja obrigatoriedade provinha da lei federal competente. E assim, para tanto, bastava ao município a invocação do artigo 29(1) da Constituição. A minha preocupação, já manifestada em apartes no correr da discussão, estava em se é possível no exame do recurso extraordinário contra a decisão em representação estadual de inconstitucionalidade, de um lado afirmar que o acórdão está correto no tempo em que foi tomado. De outro, no entanto, tomar conhecimento de uma alteração superveniente da legislação federal para, a partir daí, a partir do direito superveniente, alterar o dispositivo ao seu tempo correto do acórdão recorrido. A regra ortodoxa, não há dúvida, é que, em princípio, no recurso extraordinário, se toma o objeto do juízo tal como posto perante o acórdão recorrido e por ele considerado. Já houve exceções, no entanto. Lembro-me, por exemplo, da discussão anterior sobre incumbir ou não a Justiça do Trabalho a decisão dos conflitos entre empregadores e sindicatos, em que a orientação do tribunal se inclinava para negar competência à justiça especializada à falta de lei que o determinasse na forma prevista pelo próprio artigo 114 da Constituição. Sobreveio lei federal atribuindo especificamente à Justiça do Trabalho esta competência. E passamos então a entender que, como seria absolutamente, que não teria outra utilidade o provimento do recurso considerado direito existente ao tempo do acórdão recorrido, porque se havia alterado o direito de modo a infirmar a orientação do tribunal sobre o direito primitivo,
passou-se, então, a tomar de ofício conhecimento da superveniência de lei ordinária, a partir da qual, segundo as próprias premissas da jurisprudência então vigente, passava a competir à Justiça do Trabalho aquele tipo de conflitos. Lembro, para a documentação, o RS 131, o RS 140-341, de 2 de 4/96, Veloso, RTJ 164-314, e o RS 131-096, Moreira Alves. O eminente relator, ante esse quadro da revogação, observa-se, o eminente relator, depois de concordar com o acórdão recolhido, no que toca à constitucionalidade originária da lei municipal, no entanto, invoca uma alteração subsequente ao acórdão recorrido, relevante, a revogação por medida provisória do Decreto-Lei 73, no ponto em que fazia obrigatório o seguro-garantia da Constituição, da Constituição Civil. Mas, a partir daí, constrói Sua Excelência, com a inteligência que sói, solução que tem parentesco com a solução do artigo 24, parágrafo 4º da Constituição, segundo o qual, na área da competência concorrente da União e dos Estados, a superveniência de lei federal sobre normas gerais relativas a determinado tema suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. E este suspende a eficácia tem exatamente, conforme doutrina, creio que indiscrepante, tem exatamente o sentido de tornar desnecessária a reedição de uma nova lei estadual se alterar a situação criada com a superveniência de lei federal sobre normas gerais. Portanto, resguardando a lei estadual, embora lhe suspendendo a vigência, para se e quando voltar ela a ser coerente, a ser compatível com a lei federal. Claro, a hipótese é diversa. Não se trata aqui de competência concorrente, mas eu diria de uma competência subsequente do legislador local ao exercício da competência pelo legislador federal da legislação sobre seguros. No entanto, inconvencível, o debate me convenceu a também endossar esta solução, essa construção, afinal de contas, é o nosso engenheiro constitucional, como dizia o ministro Médio, do ministro Carlos Veloso. O RE, contra a decisão em ADIM estadual, criada como cláusula compensatória do despautério a que poderia chegar a solução da reclamação 383, é um RE de todo peculiar, em tudo peculiar. Basta notar o seu marco fundamental, seu caráter diferencial básico, que é o de, em recurso extraordinário, proferir uma decisão que vai substituir, com os mesmos efeitos, uma decisão de um processo objetivo de controle abstrato de normas. E que não julga causa alguma. Isto já o assentamos nos primeiros casos em que
examinamos tais recursos, tal tipo de recursos extraordinários. Convenci-me, assim, de que estamos em mais um ponto daquilo que tenho chamado a difícil convivência deste ambicioso ensaio da evolução do direito constitucional brasileiro no ponto de convivência integral dos dois métodos de controle de constitucionalidade de normas. Por isso, senhor presidente, reportando-me no mais as antecipações, no mesmo sentido de vários dos meus eminentes colegas, às quais adiro, eu acompanho o voto do relator para dar provimento parcial ao recurso extraordinário. Eu também acompanho o voto do relator, explicitando de que essa medida provisória 2.221, de 4 de 9 de 2001, revogou, na data de sua publicação, que foi 6 de setembro, a linha E do artigo 20, no Decreto 73, que dava embasamento constitucional e estrutural à norma da Lei Complementar Estadual, aliás, municipal. E que, com a revogação pelo artigo 4º da MP 2221, de 4 de 9 de 2001, desaparece o fundamento supervenientemente. É bom ter presente de que a medida provisória 2.221, que revogou este artigo, essa linha E do artigo 20 do Decreto-Lei, ela é de 4 de setembro de 2001, publicada no dia 6 de setembro. No dia 11 de setembro do mesmo ano, foi publicada a Emenda Constitucional número 32. E a Emenda Constitucional número 32, contrariamente ao que poderia se pensar, no seu artigo 2º, ele acaba transformando as medidas provisórias que foram publicadas antes da emenda em textos legais. E nem mesmo a sua revogação é retroativa, porque diz assim: as medidas provisórias editadas de data anterior à publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue, a partir da sua data, explicitamente, ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional em relação a ela, deliberação que não haverá. Ou seja, essas medidas provisórias, na verdade, em termos práticos, se transformaram em lei, no sentido estrito, e serão revogadas por lei superveniente. Então, desaparece aquele problema de que a medida provisória esta seja revogada, retroage. Não, porque elas adquiriram... É uma curiosa hipótese de edição de lei ordinária por emenda constitucional. Exatamente, exatamente. Então, eles consolidaram e fizeram uma conversão, um avatar no sistema. E, no caso específico, eu creio que agora o ministro Pertença deixou muito claro algo que é perceptível no trato das questões constitucionais e, principalmente, na ação deste tribunal. É que o tempo e os casos concretos não respeitam as teses primitivas. Ou seja, há determinados momentos em que as circunstâncias e os casos mostram de que a pretensão do fundamento essencialista de determinados pressupostos ahistóricos não funcionam. E chega um momento em que nós temos que dar a mão à palmatóvel ao tempo e ao mundo, e o mundo acaba convertendo e mostrando que as soluções constitucionalmente adequadas não são aquelas que eventuais princípios que nós extratamos de experiências anteriores foram formulados abstratamente. Ou seja, a abstração vale enquanto permanece as situações empíricas que a legitimaram. Esse caso é um dos casos típicos e que mostra que a solução alvitrada pelo ministro Veloso é absolutamente compatível com a função desse tribunal. Ou seja, o ministro Veloso entende de que esta norma permaneceu absolutamente constitucional até 6 de 9 de 2001, data em que foi publicada a medida provisória que revogou a linha E do artigo 20 do Decreto-Lei 73, que embasava a obrigatoriedade constante da lei municipal, que colocava como um dos elementos para o pedido de licenciamento de construção a apresentação da apólice. Eu diria mais que a norma municipal era uma forma de fiscalização do cumprimento da norma federal que havia obrigado. Com o desaparecimento dessa obrigação, não se pode pretender... É competência comum. Claro, exatamente, é uma questão de integração do sistema legislativo. Você tem competência nisto, condiciona aquilo que é obrigatório a uma forma de fiscalização indireta.
que era aquela mesma coisa da exigência de certidões negativas do INSS para fazer negócios públicos. Então, eu também, na linha e louvando o voto do ministro Veloso, que encontrou uma fórmula completamente eficaz, porque se nós ficássemos na ortodoxia do eventual do sistema a partir da experiência pretérita, nós estaríamos protraindo no tempo a solução de um problema que está na mesa. Então, se está na mesa, solucionamos desde logo. Eu, portanto, acompanho o relator. Senhor presidente, mas antes de proclamar o resultado, eu queria dizer o seguinte. Realmente, Vossa Excelência está certo. Muitas vezes o direito positivo introduz no sistema jurídico uma categoria que desmente os nossos quadros mentais, as nossas concepções teóricas. Quando o ministro Veloso concebeu a sua tese de forma engenhosa, e eu falo engenhoso no sentido afirmativo e não no sentido negativo. É de engenharia constitucional. De engenharia constitucional. Eu reagi de modo conservador, porque aprendi em teoria geral do direito que todo mundo aprendeu, que a eficácia é o atributo que tem a norma de guardar uma coerência consigo mesma. Ou seja, norma eficaz é a que tem condições de cumprir os desígnios a que se preordena. É, portanto, uma correspondência lógica da norma consigo mesma. Então, se me afigurou estranha essa expressão suspensão de eficácia, por efeito da invocação de uma outra lei. Ou seja, a norma municipal era eficaz consigo mesma, mas pela superveniência de uma nova lei, já de âmbito federal, deixava de ser eficaz. Mas quando o ministro Pertence trouxe à baila, trouxe à consideração o parágrafo 4º do artigo 24 da Constituição, ele me alertou para o fato de que a própria Constituição trabalha com a figura da suspensão de eficácia. E por efeito de comparação de normas de diversa matriz, de procedência diferente. Então, cai por terra a fundamentação. A minha resistência se esborou. Vossa Excelência reformula o voto. Eu reformulo o voto para acompanhar com louvor o voto do eminente relator. Eu reformulo, mas por outra razão, para conferir maior densidade à decisão, que será certamente um norte em questões futuras que serão colocadas na nossa decisão. Vossa Excelência acompanha o relator. Acompanho. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, conheceu do recurso e, por maioria, julgou, deu-lhe parcial provimento para julgar ineficaz a norma do artigo, aliás, a lei. Qual é a lei, ministro? A lei complementar. Lei complementar número 35 de 1998, no município do Rio de Janeiro, a ineficácia a partir da data da publicação da medida provisória 2.221, de 4 de 9 de 2001, publicada em 6 de 9 do mesmo ano. Vencido o ministro Marco Aurélio, que negava provimento ao recurso. Aí o decreto também, é verdade. E subsequente, e também o decreto municipal 16.712 de 1998. Muito obrigado, ministro. Eu, a pedido e por solicitação do senhor relator, ministro Celso de Mello, eu retiro de pauta os mandados de segurança 24.831, 24.845, 24.846, 24.847, 48 e 49. Ministra Ellen Grace. Com o advogado presente, chamo o mandato de segurança 22.369, impetrante Hamilton Ferreira Gomes de Abreu, impetrado senhor presidente da República e diretor do Pessoal Militar da Marinha. Palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, trata-se de mandado de segurança contra atos do excelentíssimo senhor presidente da República e do senhor diretor de Pessoal Militar da Marinha, consistente na negativa de autorização de posse do impetrante, que é oficial da Marinha, no cargo de professor na Universidade Federal do Estado do Ceará, para o qual foi habilitado por meio de concurso público, tornando insubsistente ato de posse autorizado anteriormente pelo ministro da Administração Federal. O impetrante sustenta, em síntese, ter direito líquido e certo à transferência ex officio para a reserva remunerada por exercício de cargo público permanente de magistério, na forma do artigo 98
inciso 14 e parágrafo 2º da Lei 6.880/80, que autoriza a acumulação de proventos de inatividade com a remuneração de cargo público, e o artigo 31, inciso 1º, 37, inciso 2º, 42, parágrafo 3º e 9º da Constituição Federal. Acrescenta que o parágrafo 3º do artigo 98 da Lei 6.880, que dispõe sobre a autorização presidencial para a nomeação ou admissão de militar no serviço público, não foi recepcionado pela vigente Constituição Federal, já que esta assegurou a todos os brasileiros o acesso a cargos ou empregos públicos, artigo 37, inciso 1º, e a única condição para neles ingressar é o concurso público, artigo 37, inciso 2º. Reforçam esse entendimento as disposições contidas nos artigos 84 e 42 da Carta Maior. Alega ainda não ter havido a necessária motivação ao ato administrativo atacado, ser ele beneficiário de ato jurídico perfeito anterior ao ato presidencial e violação a direito adquirido, abuso de poder e discriminação. Requer, por último, a concessão de medida liminar para que possa exercer o cargo de professor universitário e, afinal, a segurança também para tornar sem efeito o ato do excelentíssimo senhor Presidente da República e a portaria do diretor de pessoal militar da Marinha, que tornou insubsistente a anterior que determinara a agregação do impetrante para fins de reserva remunerada com todos os seus efeitos. A liminar foi concedida pelo meu eminente antecessor, ministro Otávio Galotti. Foram prestadas informações pela Advocacia Geral da União e pelo Ministério da Marinha. O Ministério Público Federal opinou pela concessão do mandamos e pela confirmação da liminar. Este é o relatório. A palavra do Dr. Paulo Passarinho Menezes, que falará em nome do Petrante. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssima senhora ministra relatora, excelentíssimos senhores ministros, nobre representante do Ministério Público Federal. Esse plenário dessa colenda corte já apreciou alguns casos que aparentemente têm semelhança com o caso ora colocado em julgamento. Eu digo aparentemente porque, na hipótese ora em julgamento, há fatos da maior relevância que serão colocados a vossas excelências e que certamente levarão à mesma conclusão que teve o Ministério Público Federal no sentido da concessão da segurança. Em primeiro lugar, é importante frisar que os fatos se deram em 1995, há 9 anos, quando da impetração desta segurança. Na ocasião, inclusive, foi dito que as Forças Armadas conseguiram aprovar no Congresso Nacional, pouco tempo depois, a alteração da legislação justamente por causa da presente impetração e da liminar que fora concedida àquela época. Na verdade, é que o impetrante, com 25 anos de carreira, servindo no Instituto de Pesquisas do Rio de Janeiro, num local, inclusive, que não era adequado até para a sua formação militar, de engenheiro militar, com inúmeros cursos no exterior, resolveu dar uma contribuição para a nação, através do Magistério Público Federal. Desde o início dos fatos, ele se submeteu a todas as regras previstas na legislação então vigente. Pediu autorização às suas autoridades hierarquicamente superiores para prestar o concurso. Foi aprovado, comunicou a aprovação. E chegou, eminentes desembargadores, a própria Marinha do Brasil determinar que ele tomasse posse. E que remetesse o termo de posse para que complementasse o seu processo de transferência para a reserva remunerada. Isso tudo está documentado nos autos, inclusive nós estamos aqui com um documento que está no processo, encaminhado a ele, que diz, alfa, que é aqueles termos técnicos de militares, de encaminhar termo de posse. Bravo, oficial será transferido para RRM, de acordo com o inciso 14 do artigo 98 da Lei 6.880 de 80. O regulamento, as normas internas da Marinha, evidentemente por delegação do senhor Presidente da República, porque o ministro militar e as demais autoridades militares agem, de certa forma, nós podemos falar, por delegação presidencial.
dizia o seguinte, a Militar Mariste número 20, que regulava toda essa tramitação. Os militares aprovados e classificados em concursos para ingresso em organizações estranhas à Marinha serão demitidos ou licenciados ex officio em conformidade com a lei em referência. Excetuam-se os militares que tenham sido aprovados em concursos para o magistério, os quais serão transferidos para a reserva remunerada ex officio nos termos do artigo 98 da mesma lei.